Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui no canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais também, Instagram, Facebook e no TikTok. Também eu tenho o meu canal do Telegram, você vai encontrar todos esses links aqui na descrição. E o meu segundo canal, Bíblia Falada com Mari Garcia, que nós vamos estar dando continuidade muito em breve. Além disso, eu quero te convidar a fazer parte da família Aba Play. Se você ainda não faz, você está ficando para trás. É uma plataforma de streaming nova que eu e meu marido lançamos e que vão ter sempre conteúdos novos que vão contra a censura da Matrix. Então, se você não está no Abaplay, acesse hoje abaplay.com.br e se inscreva. Com tudo acontecendo ao redor de Israel e as coisas que temos visto no mundo tomando forma, muitas pessoas se afastando da fé e o mundo se tornando cada vez mais sem Deus e caminhando para a chegada do futuro anticristo. Qualquer um que estude o mínimo de Bíblia começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. Será que realmente estamos vivendo o fim dos tempos? Diante de todas essas coisas, precisamos observar os sinais. Sim, isso já foi dito aqui no canal. De acordo com a palavra de Deus, nós sabemos que antes da volta de Jesus, haverá paz entre Israel e o Oriente Médio. E haverá uma figura que trará esta paz, o anticristo. Ele estará no meio governamental e diante disto é sensato examinar sistemas potenciais, entidades governamentais que defendem um novo estado de paz em Israel. É importante porque a palavra de Deus nos diz claramente que no fim dos tempos os olhos estarão voltados para a região de Jerusalém. As nações serão movidas contra Jerusalém. Mas antes que essa destruição aconteça, haverão momentos de paz e segurança. Sabemos que as nações eventualmente vão atacar Jerusalém, mas antes disso, precisamos olhar para a aparente falsa paz temporária. Então, agora estamos olhando para de onde virá este movimento. E uma das figuras que mais aponta para este movimento de paz que já aconteceu entre Israel e o Oriente Médio é o Jared Kushner, que já esteve envolvido em diversos acordos de Abraão quando o presidente Trump, o seu genro, estava no poder. Mesmo depois da administração de Trump, Kushner ainda continuou trabalhando muito nesta questão de trazer paz entre o Oriente Médio e Israel. Ele até lançou uma organização chamada Abraham Accords Peace Institute. E ainda olhamos para as notícias e vemos novamente Jared Kushner no meio de discussões que tentam encontrar maneiras de trazer a paz. Ele diz que os acordos de Abraão são mais importantes do que nunca, enquanto Israel ataca Gaza. Os seus comentários foram feitos na conferência da Iniciativa de Investimento Futuro, onde anteriormente o chefe do Fundo Monetário Internacional soou novos alarmes sobre a guerra Israel-Hamas. Em outra matéria, nós vemos Jared Kushner, autoridades árabes e israelenses delineiam soluções para o dia seguinte, pela primeira vez desde os ataques de 7 de outubro, no diálogo de paz no Oriente Médio de Yale. Os convidados principais também incluíram o arquiteto de acordos de Abraão, Jared Kushner, e o conselheiro de longa data para o Oriente Médio de vários presidentes dos Estados Unidos, o embaixador Dennis Ross. Em 2019, o Kushner revelou um plano econômico de 50 mil milhões de dólares, cuja implementação seria baseada num futuro acordo político de paz. O seu plano deu às partes opostas a oportunidade de visualizar como seria a qualidade de vida quando as tensões diminuíssem. Ou seja, durante a presidência de Trump,
o Jared Kushner revelou um plano econômico de 50 bilhões para trazer paz entre as nações. Esse plano deveria ser implementado, mas apenas se houvesse realmente esse futuro acordo político de paz. Então, os grandes acordos que nós vimos durante a presidência de Trump, eles teriam que ter realmente lançado base para um futuro grande acordo de paz. O problema é que Kushner nunca teve a chance de ver isso acontecer, porque o Trump não se tornou um presidente para um segundo mandato, mas essa era a expectativa. E então Kushner queria concretizar este enorme acordo de paz. Claramente é possível que Trump seja reeleito, e então seria possível este futuro plano político de paz, que permitiria um tipo de paz que não vimos até então. Então aqui nós vemos uma característica interessante. Isso tudo poderia levar a uma paz temporária na região. E se Trump realmente for eleito, não há dúvida de que Jared estaria envolvido em das maiores questões para solidificar este presidente nas questões de como eles lidariam com a crise atual em Israel. E quem melhor do que Jared Kushner para lidar com essa questão dentro da equipe do Trump? Ele conhece o Netanyahu praticamente durante toda a sua vida. Ele cresceu sendo amigo da família dele, além de ter uma ancestralidade israelense também. Você precisa de novas ideias, você precisa criar as ideias e forçá-las. Você não pode simplesmente esperar que elas ocorram e depois voltar para as instituições antigas, onde as pessoas mais velhas falharam antes. Quem você acha que deveria ser o secretário de Estado na próxima administração? Acho que Jared ele poderia fazer. Então nós vemos que Jared tem grandes planos para negócios na reestruturação de Israel. Como ele mesmo disse, investimos dezenas de bilhões de dólares nesta situação com uma razão certa. E uma das razões é porque Jared sabe que uma liderança nova voltada para os negócios seria necessária nesta região. Eu acho que um dos problemas é que muitas pessoas que trabalham nesse business não têm experiência em negócios. Eles não entendem o capitalismo e eles não entendem que tipo de estrutura você precisa para permitir que uma sociedade venha a prosperar. E não é segredo de ninguém que ele é um homem de negócios. Alguns dos maiores negócios de carreira de Jared inclui a aquisição do edifício 666 na 50th Avenue, em 2007, por um preço recorde de 1,8 milhões de dólares. Se os acordos de Abraão continuarem e todos se unirem, isso é algo, obviamente, que as pessoas poderão querer paralisar. Os ataques foram absolutamente cruéis e terríveis, então ainda há muitas possibilidades de progresso e positividade. Mas agora, obviamente, é um momento importante. A luz deste ataque. O acordo de Abraão acabam se tornando mais importantes do que nunca. Claramente, é um conjunto de problemas difíceis, dos mais difíceis que já existiu na parte da geopolítica. Mas o estado final precisa ser algo assim: mudança de matéria, tradução. Este é o começo do fim do conflito árabe-israelense e é o começo da união que novamente nos faz pensar quanto à guerra, quanto à provocação, terrorismo foi feito em nome do conflito religioso. Este é, eu acho, que o início do processo de respeito e compreensão religiosa. Eu acho que ter um acordo onde possamos dizer que você conhece os judeus e os muçulmanos e eles se reúnem em mais países,
mantendo relações diplomáticas com Israel, mais muçulmanos e árabes deveriam poder vir visitar. E quanto mais nós conseguirmos estas normalizações, pense sobre isso, o que isso fará com a economia da Cisjordânia, por exemplo. Será possível conhecer ótimos hotéis e muita hospitalidade, uma tremenda indústria de turismo por causa de todos os locais sagrados cristãos, muçulmanos e judeus que eles têm lá. Então há muito potencial e nós só temos que nos libertar e trazer a paz. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 nos diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Perceba como Paulo está falando que haverá paz e segurança nos dias que antecedem a volta de Jesus, nos dias de dores de parto. Antes da ascensão do anticristo, haverá algum tipo de paz, antes que ele realmente se desmascare, que o chifre pequeno cresça por completo, derrubando outros 3 chifres para que ele se erga. Então, claramente, o que nós estamos vendo atualmente ao redor do mundo, e principalmente no relógio escatológico Israel, e todo este movimento de busca pela paz, tem algo a ver com esta paz e segurança temporária que a Bíblia. Mas o que fazermos diante disso? O que fazemos? Nos alegramos, porque se realmente este movimento de paz tiver algo a ver com o movimento de paz descrito pelo próprio apóstolo Paulo e também o profeta Daniel a respeito do tempo que antecede a chegada do anticristo, nós sabemos que o nosso Messias está próximo de vir, e então o nosso coração deve se alegrar e de maneira nenhuma entristecer-nos e colocar medo dentro de nós. Mas nós buscamos estas informações porque sabemos que quando estas coisas acontecerem, nós, aqueles que estivermos acordados, despertos, não serão pegos de surpresa, mas estarão atentos porque as Escrituras nos avisou. Quando a Bíblia diz que as nações lutarão contra Jerusalém, nós estamos vendo etapas sendo construídas até que chegue o tempo da grande tribulação e da vinda do nosso Messias. Enquanto isso, permanecemos com os nossos olhos em Cristo, e é dele que vem toda a nossa força, fé e perseverança, porque Deus nos ama e Ele não nos deixa só. Assim como a Bíblia fala da história do pai e o filho pródigo. Quando o filho abandona o pai continua com os braços abertos. Não importa o que o filho fez. Se ele retorna para o pai está sempre de braços abertos e disponível. Todos nós em breve estaremos face a face com o nosso Pai. Portanto, arrependa-se, volte-se para Ele, porque o tempo é chegado e o nosso coração deve estar sedento por isso. Deus abençoe e até o próximo vídeo.